la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Eu sou Felipe Abal e tô aqui com ele, o homem que trocou a calça social por dignidade da pessoa humana, Gabriel Divan. Como é que tá? Cara, eu tô confortável demais, meu querido. E eu tô com estilo, hein? Porque desde que eu comecei a usar a calça Future Form, eu sou o cara que fala. Eu sou o cara que fala com mais gosto esses nomes dos produtos da Insider, né? Desde que eu comecei a usar a calça Future Form, a minha relação com roupa de parecer sério, sabe aquela assim, a roupa aquela assim, ó, vamos botar a moral agora, mudou completamente, velho. Mudou. Porque é o seguinte, né, cara? A gente só recomenda aquilo que a gente gosta de verdade aqui neste programa de rádio. Isso é verdade, cara. E é mesmo outra coisa, né? A gente cresceu achando que calça social boa é aquela que, aquela calça que pinica, que esquenta, que te impede de agachar, como se sofrer fizesse parte do figurino. É, assim, ó, quando o cara vai ficando grandinho, aí começa a ter aquelas oportunidades de usar terno, né? A calça que pinica, aquela é um ritual de passagem, né? Eu até entendo, né? Tudo bem, mas é o seguinte, né? Agora chegou um ponto que não precisa mais. A Future Form tem aquele visual de alfaiataria com corte bonito, caimento refinado, assim, mas com o conforto da Insider, né, cara? É leve, não amassa, não marca, tem bolso funcional, cintura ajustável, olha aí, cintura ajustável. Então é o seguinte, né, cara? Calça que pinica, não, velho. Não, é muita tecnologia, cara. E o mais legal é que ela entra em qualquer situação, pode trabalhar, sair, viajar, tudo sem parecer engessado e sem parecer que tá de moletom também, apesar de que é confortável, né? É o chamado melhor de dois mundos, né? Tecnologia, estilo e consciência, tudo junto, como diz a própria Insider, né? Smartwear, better living. Caramba, fortíssimo, cara. Então tá dado o recado, entra no site da Insider, usa o nosso cupom VIRACASACAS, repetindo, VIRACASACAS, tudo junto, ou só clica aqui no nosso link e já vai direto para a loja com cupom aplicadinho automático. É o estilo da alfaiataria com o conforto da Insider e a dica do Vira-Casacas e o cupom do Vira-Casacas. Então é assim, ó, é uma alegria, cara, é o combo da esperteza. Perfeito, Gabriel Divan. Falando em esperteza, nosso convidado de hoje é esperto demais, né, cara? Ele é muito inteligente, cara. Um cara inteligente, cara. Clever. É um cara clever. Não, tá louco aí. Faz tempo que ele não vinha aí. Muito massa tê-lo de volta aqui. Foi um programa muito bacana, porque ele tá lançando o livro, cara. Não é bem assim, meu. A gente sabe como é que é isso aí, né? Tá botando o livro na praça aí. É óbvio que o preview aqui, os spoilers e tudo mais, é com o Vira-Casacas. Maravilha, né, cara? Só antes da gente ir pra lá, vamos lembrar o pessoal, né? Se você puder, quiser, se você gosta do Vira-Casacas de verdade, né? Se não é um fling, um casinho, se você nos gosta de verdade mesmo, você apoia o Vira-Casacas. Como? Você pode, né? Dá um RT comentando aqui o nosso episódio, chama o pessoal para ouvir, manda nos grupos do WhatsApp, sequestra alguém e bota para tocar para a pessoa ouvir a Casacas. Tem várias formas que você pode sem gastar nada e a gente precisa, por favor, galerinha. Agora, se tiver sobrando uns pilas, e não muitos pilas, se tiver sobrando 5 pilas, Gabriel Divan, o que tu pode fazer com esses R$5? Quando tu tem R$5 na mão, o que tu diz assim, ó, posso fazer o quê? É impressionante, assim, ó, desde aquela tua matemática, né? Desde que tu dropou a ciência aqui pra gente, eu tô pensando nisso. O cara que apoia mensalmente o Vira-Casacas, ele gasta com o Vira-Casacas um total de, atenção, R$60 no ano inteiro. Então, assim, R$5 por mês já parece uma conta tão pequena, R$60 num ano inteiro, uma só vez, parece uma coisa tão banal para você fazer o quê? Para você deixar o Vira-Casacas existir.
para você permitir que a gente continue caminhando de pé, para você permitir que os programas aconteçam. Então, gosta do Vira Casacas? Deixa R$5 por mês para a gente. Isso não vai dar nada na conta final, mas para nós, acredite, é muito, para nós é fundamental. Portanto, vai lá em apoia.se/viracasacas ou cadastrado lá na orelo.cc, você pode também por lá fazer esse pagamento no cartão, bonitinho. E se você quiser deixar assim, não, vamos dar como quem deixa na mesa aqui, né, no final do cafezinho, manda aquele chamado Pix recorrente pra gente, deixa lá o Pix recorrente para viracasacaspodcast@gmail.com, é R$5 por mês. Ah, mas eu quero deixar 9. Eu quero deixar 23, tá? Não, tudo bem, ninguém aqui se opõe, tá? Mas assim, se todo mundo deixa 5 por mês, nossa, a gente consegue manter o pagamento dos servidores, a gente consegue remunerar dignamente as pessoas que trabalham com a gente consegue se manter, né? Rumando por aí, a gente consegue se manter, né, andando. Então, por favor, né, colabore se for possível, porque isso aí é fundamental para nós e para todo mundo que trabalha com produção independente e com comentários que não tem rabo preso. Muito bom, Gabriel Divan. Vamos lá para o nosso episódio? Vamos lá, chama o homem aí que ele já está querendo entrar aqui. Gabriel Divan! Aqui! Bem, estamos aqui, não estamos sozinhos. A pedido da torcida, ele voltou. Não, isso aí estava prometido há horas, né? Eu falei que quando tivesse na boca do gol aí para sair esse livro aí que estamos aguardando há um bom tempo, o primeiro lugar, a primeira paragem ia ser essa daqui, e é isso, né, cara? Capturamos o cara aí, né, no garrote. E ele está conosco, Moisés Pinto Neto, de volta ao Vira Casacas. E aí, meu brother? E aí, pessoal? Tava com saudade de participar do Vira, que é uma coisa que eu gosto muito e já fiz algumas vezes. E desde que o Felipe voltou, ainda não tinha participado, Felipe, e senti tua falta nos episódios que fiz durante a tua ausência, né? Assim como hoje o Carapanã não tá conosco, mas tô sempre acompanhando aí os episódios gerais e os específicos de cada um de vocês, as colunas. Né? Não, foi pedido esses dias, até porque a gente conversou com o Renato, né, com o Judes, e aí lembraram no Blue Sky a respeito de que a gente poderia chamar também o Fabrício Silveira, né, que foi autor de um livro recente sobre o Nick Land, e que tem prefácio do nosso convidado de hoje, né, bom lembrar também, e podiam lembrar também daquela questão, né, de reprisar aqueles debates que foram feitos aquele dia lá na livraria e editora Brasa. E aí foi muito interessante, porque o Fabrício lançou o livro, o Judes comentou, Moisés prefaciou, eu fui lá de convidado do Moisés, de enxerido, né, e travou-se umas discussões ali, poderiam estar todas em podcast, né, mas a gente sabe que a vida não é assim, né, a vida não é assim. Quando vier o termo, a gente volta a esse debate, né, Gabriel? De repente, né, mas deixa quieto, porque não tem nada de meu, nem nada aqui, que é o assunto de hoje, o assunto é outro, Felipe Abal. Nós vamos pedir para o nosso convidado se apresentar como sempre, porque tem gente que não conhece, mas eu já vou adiantando o serviço aqui. Entre outras coisas, ele é o autor de, atenção, Política Especulativa, ensaio sobre as imagens de futuro em disputa no século XXI, que está fresquinho aí, está chegando, está caindo de maduro. A gente vai conversar sobre essa mais nova obra aí, essa mais nova produção do Moisés, mas é claro que até chegar nela tem uma certa estrada aí. Te apresenta para quem eventualmente não te conhece, Moisés Pinto Neto, popular Moche. Pode ser currículo Lattes ou não. Eu vou começar me apresentando dizendo que eu conheço um dos fundadores desse podcast há exatamente 20 anos. Nós nos conhecemos em 2005, na PUC, fazendo especialização em ciências penais. Depois somos colegas no mestrado em ciências criminais. Também conheço o Felipe desde que o Vira Casacas existe, né, nos primórdios, desde os primeiros episódios. Tentei encontrar esse rapaz em Passo Fundo na vez que tive, mas parece que ele não sai da sua caverna, né? Parece que é difícil tirar o rapaz de casa, né? Mas um dia ainda acontecerá o nosso encontro presencial. Então, comecei no direito, né? Minha formação acadêmica, onde eu conheci o Gabriel, e a partir de um determinado momento, lá em 2010, resolvi fazer aquilo que estava mais alinhado com o que era o meu principal interesse de pesquisa, que é migrar para a filosofia,
né? Fiz um doutorado na PUC, trabalhando com o pensamento de Derrida, e atuei aí durante uma década e meia como professor na Universidade Luterana do Brasil. Depois fui vítima do neoliberalismo, que cortou os nossos programas de pós-graduação da universidade. O fechamento dos programas levou à minha saída da universidade. E hoje estou dando aula como professor visitante na Universidade Federal de Santa Catarina, onde, aliás, o pessoal conhece o Vira e me conhecia pelo Vira, né? E ficou bem entusiasmado em ter um participante do Vira Casacas como professor. Uma turma que também faz aula com a Letícia, então tá total, Letícia Cesarino, né? Então tá em total sintonia com o Vira Casacas. Tenho aí também uma trajetória de redes, né? Assim como o Gabriel, passei pela era dos blogs, depois fui bem ativo no Facebook, Twitter, quando esses negócios ainda pareciam que iam produzir alguma coisa minimamente positiva, né? Antes da gente descobrir que eram armas de destruição em massa. E hoje em dia tenho tentado publicar menos, assim, até voltei pro Facebook e pro Instagram, mas mais em função do lançamento do livro, assim. E basicamente hoje o que eu faço em rede é publicar de vez em quando algum artigo em algum desses portais, assim, tipo Outras Palavras, Terra Redonda, esse tipo de portal, ou alguma revista. Ou eu também tenho um Substack ali agora, Moisés Pinto Neto, é só botar que vocês acham ali, onde eu jogo as coisas que eu estou fazendo, assim, mais ou menos no momento. Beleza, e olha só, falando, né, em participante, Vira Casacas e tudo mais, se ao longo desse episódio já não vai surgir motivos para você ir atrás da obra que Moisés está lançando agora, né, a gente vai deixar mais um de brinde aqui, de antepasto, de aperitivo. Letícia Cesarino faz o prefácio da obra, ela que quando vem aqui arrasa muito. Aliás, um beijo, Letícia, você vai ouvir esse programa com toda certeza. E você tem que voltar por aqui, né? Porque é sempre explosivo, é sempre muito bom quando ela está por aqui. E já que estamos falando disso, né? Moisés, já começo com essa pergunta, né? É uma pergunta que caberia para o meu colega Felipe Abal, uma pergunta que talvez algum de vocês possa fazer para mim em outro momento, mas calhou de ser tu, o homem que está nos holofotes aqui hoje. Livro em 2025, é isso? Livro, assim, livro com mais de 200 páginas, livro com teoria, livro com referência, livro que o cara tem que sentar e ler, assim, é isso? É isso que eu entendi, sim, livro. Sim. Assim, primeiro um comentário sobre a Letícia, né? Eu sou também um grande admirador do pensamento da Letícia e ouvi os episódios, né, que ela participou do Vira aqui e acho que ela manda bem demais. E a gente tem uma afinidade temática bem significativa, assim, então achei que seria legal ela compor o prefácio do livro, assim, e parece que para ela fez bastante sentido também. Sobre livro, eu acho que um pouco do que trata o livro gira nessa oscilação afetivo-humorística, probabilística de futuro, em torno a duas imagens contrastantes, assim, uma mais de resistência e uma mais pessimista, digamos assim, né? De que de um lado a gente tem essa perspectiva assim de que ninguém mais vai aguentar ver nada que ultrapasse 35 segundos, porque nós vamos virar basicamente lesmas rastejantes grudadas em telas, né? Incapazes de processar o mínimo momento de atenção, porque já vai receber tudo completo, né? Quase como se esse acoplamento digital fosse uma extensão do cérebro de um tal jeito que inutilizaria o próprio cérebro, né? Então, digamos assim, essa perspectiva está no livro, né? como uma possibilidade de futuro, né? É uma das imagens do futuro em disputa. E uma outra um pouco mais, digamos assim, otimista, um pouco mais resistente, né, no sentido de que também os estudos de mídia, os estudos de plataforma, a própria Letícia é uma figura importante nesse cenário, né, tem cada vez mais produzido um certo nível reflexivo das pessoas sobre o uso dessas plataformas que era invisível, né, até 10 anos atrás. Né? Eu me lembro que quando a gente discutia, isso também está no livro, né, sobre, por exemplo, 2013,
né? Digamos assim, o arco que vai da Primavera Árabe até 2013, né? Que foi uma interconexão muito forte entre movimentos sociais e plataformas digitais. Não existia, assim, uma visão crítica sobre o papel do algoritmo, sobre o quanto aquele meio influenciava os movimentos. Isso foi se desenrolando ao longo dos anos seguintes, né? Quando a gente começou a perceber que existia um certo padrão ali que não tinha muito a ver com as questões políticas de fundo, com qualidade ou com qualquer coisa do gênero, e sim com manter cada vez mais as pessoas capturadas, né, por aquele dispositivo de captura de atenção, mesmo à custa da saúde mental das pessoas, né? Então, hoje, acho que cada vez mais essa discussão em torno da saúde mental está visível, assim. Acho até que a gente se aproxima de ter uma maioria na sociedade, assim, que está começando a perceber os efeitos negativos que essas tecnologias têm sobre a atenção, né? Embora a gente tenha se entregado muito rapidamente para elas e desintoxicar não é nada fácil, né? Digamos assim, além de um efeito objetivo, né, de prisão ou de lock-in, né, assim, de fechamento, um cadeado que essas plataformas colocam sobre a gente, do tipo, eu agora ter que voltar para plataformas para divulgar meu livro, ou até, né, nós como professores universitários não vamos mais ter o Qualis, que já é uma bosta, né? Mas, assim, agora o critério vai ser, né, menções em Google e tal, então muito provavelmente a gente vai ter que fazer algum tipo de, assim, para quem se interessar em compor esses, digamos assim, esses patamares estatísticos, vai ter que ter alguma divulgação em rede do seu trabalho, né? Assim, então, além desse efeito objetivo de te prender, né, de você não conseguir acessar o cardápio de um restaurante sem ter uma conta nessas plataformas, também tem, digamos assim, o efeito subjetivo, né, que é o vício mesmo, né, que é, assim, isso é fácil da gente perceber, por exemplo, quando a gente apaga o Instagram e percebe quantas vezes a gente olha o saldo do banco, né, assim, só por causa do gesto irrefletido, né, e compulsivo de olhar no celular o tempo inteiro, né? Então, tudo isso para falar, Gabriel, que a resposta para essa tua questão, assim, livro sim ou não, é que eu quero acreditar, não só acreditar, né? Eu quero produzir algo que vá na direção de que a gente continue cultivando uma cultura de atenção, né? De atenção longa. Eu acho... isso até é uma crítica, assim, às humanidades como um todo, né? Tal como elas estão feitas academicamente no Brasil, onde existe uma certa prevalência nos rankings dos artigos, né? E essa compulsão de se tornar ciências, assim, no mesmo sentido das ciências naturais, né? Então, portanto, de ter publicações conjuntas, orientando o orientador, de ter rankings de métricas, etc., de publicações, metodologias muito rígidas e tal, que faz prevalecer esse trabalho de papers. Mas eu acho que na cultura humanística, assim, o livro é insubstituível. Assim, eu não consigo me aproximar de um autor ou de uma autora e buscar um livro que essa pessoa tenha publicado, assim, sabe? Não me basta ler 2 ou 3 papers da pessoa, assim, sabe? Então, eu acho que a gente, né, o neoliberalismo, mais uma vez, né, produziu essa inversão de rumo, assim, de a gente privilegiar esse meio mais quantificado, né, dos artigos, mas eu ainda aposto no livro como instrumento, assim, importante de divulgação do trabalho e de cultivo mesmo, de um modo de vida, assim, né, de estudo mesmo. Maravilha, Felipe. Maravilha, Moisés. Agora, antes de eu partir para outras questões aqui, que olhando no teu livro aqui são bastante interessantes, dá um panoramazinho pra gente, assim, então, né, de toda essa questão dele, porque assim, ó, quando eu li o título eu digo, caramba, não podia ser outro lugar pro Moisés vir em primeiro, né, porque assim, ó, toda essa questão do futuro, tu sabe que nos interessa demais, assim, pensar, refletir acerca disso. Então dá um panorama pra gente, pra daí a gente entrar mesmo nas partes aqui do teu livro, até porque tem uma em específico que tu entra num seriado que eu gosto muito. Legal. E pouca gente viu e eu quero falar depois.
Então, não é picaretagem, tá? Mas para vender livro, mas assim, é um livro vira-casacas, tá? Assim, brinquei com o pessoal aqui quando a gente começou a conversar que existe uma afinidade temática muito grande, assim, entre as questões que interessam vocês e as questões que me interessam, as questões que vocês trazem aqui pro Vira e as questões que eu fui abordando ao longo do tempo na minha pesquisa, né? O livro é um compilado de textos que eu publiquei ao longo dos últimos 10 anos, mas ele tem mais ou menos, assim, uns 40% inédito. Então, ele tem um pouco de coisas que já foram publicadas, algumas delas foram reorganizadas, e ele tem, assim, bastante, algumas partes bem substantivas, assim, inéditas. O livro, assim como o Vira, assim, tem uma característica de fazer uma espécie de análise de conjuntura, assim, né, de sempre partir de fenômenos contemporâneos, assim, de fatos que estão colocados no cenário sociopolítico como fatos relevantes, né, e partir para uma análise política, né, de quais são as forças de poder que estão em jogo ali, envolvidas, e quais são as disputas políticas que estão ali colocadas. Então, eu diria, em primeiro lugar, assim, que ele tem essa característica de estar marcado por certos fenômenos, né, da contemporaneidade que atraem a atenção do debate público corrente. Mas ele é uma análise de conjuntura sui generis, no seguinte sentido. Em geral, a gente atribui a ideia de análise de conjuntura a uma atividade da ciência política que mapeia, digamos assim, as forças da política institucional e procura ali desenvolver conceitos que estabelecem um equilíbrio, assim. Vamos supor aquele conceito do Abranches de presidencialismo de coalizão, ou o conceito de MDBismo do Marcos Nobre, né? Assim, então, esses conceitos dos jogos de força da política institucional. Então, assim, numa primeira volta, o que caracteriza já essa análise de conjuntura é uma entrada definitiva da questão cultural no interior da política, né? Então, já tem gente, por exemplo, dos estudos culturais, como Stuart Hall, como Lawrence Grossberg, né, que propuseram outros tipos de análise de conjuntura em que passaram a trazer para dentro dessas análises também artefatos culturais que indicam questões que estão por fora da política institucional, partidária e, enfim, né, toda essa política que costuma estar nos cadernos de política, mas assim que trazem essas disputas no seio da sociedade, né? Disputas que envolvem gênero, que envolvem raça, que envolvem representações e assim por diante. Então, a primeira volta seria a análise de conjuntura, a segunda volta seria uma análise de conjuntura já permeada por essa perspectiva de estudos culturais, e a terceira volta é justamente o que dá título ao livro, né? O política especulativa, que é a ideia de que hoje a gente vive no cenário de algumas áreas, né, o que pode ser chamado de virada ontológica, né? Alguns chamam virada ontológica, outros chamam virada especulativa, que é basicamente a ideia de que nós não só estamos estabelecendo disputas epistemológicas, né, mas que nós estamos disputando mundos mesmo, né? Que existe uma espécie de guerra de mundos em andamento, né, onde a gente não pode simplesmente reduzir a atividade do outro a uma representação desse outro, mas como algo mais forte do que representação, né? Quase como uma espécie de cosmologia no qual esse outro está situado a partir de uma determinada rede mítica na qual esse outro está situado. Né? Vamos supor, assim, a gente pode pensar no caso do supremacismo branco, né? Que é praticamente, a gente tem essa sensação de mundo paralelo, né? Então é levar a sério essa ideia de mundo paralelo até os limites possíveis, né? Sem tentar, por exemplo, simplesmente corrigir, né? Mas entendendo a lógica interna a partir do qual essas coisas se colocam, né? E aí eu coloco como, assim, digamos assim, os dois componentes elementares que provocam esses giros, né? A digitalização, né? Como um processo que vai, digamos assim, colocar em jogo o que a gente chama de realidade, né? E, portanto, vai colocar questões ontológicas como questões centrais, né? Vamos pensar num autor aí que a gente já falou de relance, né? Como Nick Land ou como o Mark Fisher, né? Assim, então, qual é a realidade de futuro, né? Que a gente produz, né? E, do outro lado, a crise ecológica, né? Ou também chamado antropoceno, que envolve a impossibilidade de hoje nós reduzirmos o ambiente político apenas a uma intersubjetividade humana, né? Nós passamos a ver
seja pela digitalização, seja pela crise ecológica, a entrada de agências não humanas dentro das disputas humanas, né? Então, de certa maneira, abrir mão de uma chave humanística, de sujeito racional, calculador, etc., né? Todas aquelas bases a partir da qual boa parte das ciências humanas se orientam, e pensar esses jogos conjunturais como jogos que colocam ontologias em disputa com a entrada de agências não humanas, né, como componentes aí. E, claro, um dos ganchos que vai servir para isso, como tu disseste, né, Felipe, é justamente a entrada dessas experiências, desses experimentos artísticos, né, como uma espécie de germinação, né, de imagens de futuro. Assim, então, eu procuro fazer uma ideia de que não existe um só futuro, né, em disputa, né, seja ele catastrófico ou benigno, não importa, né, o que a gente está vendo hoje é uma profusão de diferentes imagens de futuro em disputa, que buscam, de certa maneira, e aí, nesse sentido, o livro busca, de certa maneira, responder à questão do Fischer, né, de imaginar o futuro. Perfeito, Gabriel Divan, passando a bola. Moisés, queria te perguntar uma coisa conceitual, né? Tu tem escrito e falado muito sobre essa questão, né, das cosmologias e tudo mais. É um termo que quem não está familiarizado com esse tipo de literatura, com esse tipo de investigação, talvez seja levado a confundir com uma série de outras coisas, né? Para algumas pessoas talvez seja até difícil de pensar nesse ambiente de política e ou filosofia e ou especulação, futuro em si, porque a gente tem que pensar na palavra, né? E a palavra ela não tem esse uso normalmente para nós, né? O que se quer dizer quando se quer dizer, né, cosmologia e pensar essas questões cosmológicas dentro desse ambiente, dentro desse esquadro? A palavra cosmologia, ela não foi abandonada por acaso, né? Assim, na verdade, ela não foi exatamente abandonada, né? Ela foi delegada como uma sub-área de uma ciência, né, que é a física. Então, hoje, quando a gente costuma pensar em cosmologia, a gente pensa em Stephen Hawking e esse pessoal aí que trabalha com os astros, né? Assim, a gente costuma pensar em cosmologia conectada com a astronomia e assim por diante, né? Mas, da minha perspectiva, né, que não é só a minha, eu uso uma série de autores ali para trabalhar isso, como Latour, como Vieira de Castro, como Felipe Descolar, como a Isabelle Stengers, a Donna Haraway e outros, né? Essa cosmologia, que está no interior da física, ela é uma cosmologia regional, né? Ela faz parte de um certo arranjo cosmológico mais geral, né, que a gente pode chamar de naturalismo ou fisicalismo, né, e que digamos assim, própria do pensamento moderno. O que a gente propõe nessa retomada da cosmologia? A gente propõe a ideia de que, na medida que a gente está num momento que a gente pode chamar de descolonização do pensamento, né, o tal do pensamento descolonial, que muita gente fala, mas pouca gente especifica o que pode ser, né, o tal do pensamento descolonial, fica muito assim, uma espécie de uma bravata, tipo assim, né, Gabriel, lá em 2005, que a gente brigava com o pessoal da transdisciplinariedade, né, todo mundo fica falando de transdisciplinariedade, mas ninguém faz a tal disciplinaridade, fica só a promessa, assim, temos que ser transdisciplinares, tá bom, eu faço essa porra de transdisciplinariedade acontecer, não fique só prometendo, né, esse negócio. E daí quando a gente faz uma bomba, né, Gabriel? Mas enfim, é coisa da academia, né? Então, a questão aqui é pensar que a cosmologia moderna, né, essa cosmologia naturalista, ela perde o posto de fundamento absoluto de todas as outras, né? Você tem uma espécie de, o Deepak Chakrabarty usa essa expressão, né, provincialização da Europa, né? Você tem uma espécie de provincialização da cosmologia naturalista, né? Assim, seria essa ideia de você não considerar essa cosmologia como fundamentação última, como uma espécie de argumentação assim do tipo, tudo bem, a gente pode ter variações culturais, mas no limite todo mundo acredita na ciência, mas sim uma perspectiva que a gente pode chamar de simetrizante, né? Que é a ideia de que você pode desenvolver múltiplas cosmologias, né, a partir de múltiplas perspectivas, né? Então você vai ter cosmologias indígenas, cosmologias africanas, vai ter cosmologia chinesa, né? Um exemplo bem palpável assim de como isso opera, vou dar 2 exemplos. Um é o Yuki Hui, né, que você tem falado bastante do Yuki Hui, né, com essa ideia de
de cosmotécnica, né? O que o Yuki Hui faz ali é desenvolver a ideia de que você não tem uma ideia de técnica, né? Que, digamos assim, é essa ideia, herança greco-cristã da técnica como o roubo do fogo pelo Prometeu, né? E daí o desenvolvimento dessa técnica que vai ali desde o fogo até a bomba atômica, né? Você tem, na verdade, múltiplas possibilidades de pensar o que é o fenômeno técnico articuladas com cosmologias de base. Então, a ideia de técnica dentro de uma cosmotécnica chinesa ou dentro de uma cosmologia chinesa é diferente da cosmologia moderna, né? O Yuki Hui vai caracterizar essa cosmotécnica chinesa como uma cosmotécnica baseada na ideia de eficácia, né? Onde uma técnica é tão mais eficaz quanto menos interventiva ela é no mundo, né? Então é aquela história daqueles filmes de batalha chinesa, né? Que o sujeito ganha a guerra porque ele sabe para que direção vai o vento, né? Assim, então você faz o mínimo esforço, né, de, digamos assim, modificação e sintetização do mundo, né, para se adaptar aos seus anseios. Você sabe jogar com os componentes do mundo, né, de uma maneira minimamente interventiva para obter os efeitos que você busca. Outro exemplo é o pensador aqui quilombola, o Antônio Bispo, Nego Bispo, né, que também falava que os monoteístas, né, ele ia mais longe na sua crítica, né, os monoteístas, eles são cosmofóbicos, né, ou seja, eles têm uma dificuldade de pensar a relação do ser humano com o seu entorno cósmico, né, isso porque na base deles, na base do monoteísmo, existiria uma espécie de imperialismo, ele não usa essas palavras, tá? Eu estou refazendo aqui o raciocínio dele, mas acredito que estou sendo fiel. Existe uma espécie de imperialismo do antropos, né? O humanismo seria essa palavra que carrega em si a noção de desenvolvimento, né? E a ideia de que você pode submeter todas as outras entidades do cosmos à vontade humana, né? Você pode transformar o universo de acordo com o domínio do humano, né? Enquanto que uma cosmologia quilombola ou afro-indígena, né, na perspectiva do bispo, né, seria uma cosmologia que concebe um cosmos onde existem mais agências que não só a agência humana, né? Existe a agência vegetal, a agência mineral, a agência animal, né? Todas elas numa espécie de circulação onde interagem umas com as outras, né? E isso é o ponto de chegada do livro, né? Não é o ponto de partida, né? O último capítulo do livro é que eu faço a transformação, né, da temática de futuro em temática de cosmologia, assim, porque a questão ecológica, evidentemente, vai produzir debates de caráter cosmológico, né? Justamente porque ela traz para dentro dela componentes não humanos, né? Ela extravasa, digamos assim, aquilo que era a redoma da política moderna, né? Que é a redoma do humano, né? Aquela política que está em Kant, que está em Hegel, que está em Habermas, né? Que está em Rawls, que está em, enfim, né? Diversos autores, Adorno, né? Assim, matizada, né, de múltiplas maneiras, né, dá para fazer leituras diferentes desses autores, mas de certa maneira existe essa pressuposição, assim, no direito, na política, na economia, nas várias áreas, assim, que são as áreas de governo, né, onde se gesta a vida, assim, do ponto de vista normativo, né, de que a normatividade se dá exclusivamente entre os humanos, né. Isso é derivado dessa cosmologia moderna, né, naturalista, que coloca o humano nesse lugar, né, como se o humano estivesse fora da natureza, né, e, portanto, pudesse controlá-la, dominá-la, né, fazer dela o que é para ele mais conveniente, né. Então, mais ou menos isso que eu quero dizer com cosmologia, não sei se ficou claro, mas espero que tenha ficado minimamente. Maravilha, maravilha. A gente vai falar aqui de várias coisas que vão perpassar vários capítulos da obra, né, e quem está nos ouvindo não pense que é algum tipo de spoiler ou coisa parecida, né? Porque, afinal de contas, né, a obra inteira ela tem uma interligação, ela tem toda uma questão de conexão para ser lida e para ser pensada como uma proposta, né? Então, o cara falou isso aqui que está no último capítulo. Sim, velho. Não é quem matou, né? Não vou nem dizer o Det Reutemann, porque aí já foi, né? Quem matou alguma outra pessoa, Felipe Abal. Muito legal, Moisés. Assim, o que eu ia te perguntar, até fazendo uma conexão lá com o que tu traz naquele primeiro momento, que tu fala a respeito de 2013, antes, toda a questão das plataformas, de como a gente foi muito ingênuo a respeito dessa questão da tecnologia também, né, e desses novos instrumentos que vinham, que apareciam, e, né,
Conversava outro dia com o Gabriel de alguns autores, coitados, que eram também extremamente otimistas, né? Castells, a respeito do negócio, que agora a gente tem uma nova sociedade em rede, etc. Que depois tu teve que dizer, né? Não deu, não era isso aí, não funcionou. Mas hoje a gente vê várias outras tecnologias surgindo e também sendo adotadas de forma acrítica, ou na verdade também, eu ouso dizer, Moisés, que ultracrítica, né? Vamos falar a respeito de inteligência artificial. Tem gente que diz, nunca vou usar, é uma porcaria, não sei o que, não sei o que. De outro lado, tem o cara dizendo, mas isso aqui vai curar o câncer e vai ser a coisa melhor do mundo. Eu sempre digo, nenhum nem outro, né, cara? Tem usos e coisas, mas de novo, tem uma questão de você fazer um uso crítico dela. E eu tô aqui na parte 2, né, que é sobre aceleracionismos, e a série que eu tinha dito que eu gosto muito, que pouca gente assistiu, é a Halt and Catch Fire. Porque ela me parece que, né, ela ultrapassa tudo isso aí naquele primeiro momento da internet, do computador, né, em que tu tem uma figura que é um ultracapitalista, que é o cara que vai se tornar o grandão do Vale do Silício, e tu tem uma programadora que ela quer fazer o negócio dela e quer botar na rua, né, o programa dela e que quer fazer as coisas. Então, eu acho ele muito interessante, assim, nesse sentido. Mas a minha pergunta vai onde, Moisés? Primeiro, né, tecnologia e humanos, forma de usar, né? E também até essa questão do próprio aceleracionismo, né? Porque tecnologia ela vem para a gente poder chegar em algum lugar positivo. Lembrando disso que tu falou também, né? A gente tem que pensar que o data center está consumindo um monte de água, está consumindo um monte de energia, mas de outro lado também me parece muito ingênuo e bobo eu simplesmente dizer, mas eu não vou usar, né? Quando na verdade eu estou usando o tempo todo. Uhum. Eu acho que são questões bem cruciais, assim. Primeiro, um breve nota de rodapé nerd aqui, né, que é sobre o Halt and Catch Fire, né, assim, no livro eu até sustento essa tese nerd, assim, de que o Halt and Catch Fire é uma espécie de boa continuação do Mad Men, e o pessoal perdeu essa linha, né, inclusive os dois são da AMC, né, então até dá para suspeitar que possa ter, assim, uma ideia de continuidade, né. A discussão do Halt and Catch Fire aparece em que contexto, assim, né? Eu entro nessa discussão sobre, vamos dizer assim, que a Nancy Fraser chama de neoliberalismo progressista, o que o Luc Boltanski e Ed Capello chamam de novo espírito do capitalismo, né? Essa discussão se as contraculturas foram efetivamente as responsáveis pelo surgimento do neoliberalismo, né? Como existe uma certa perspectiva de esquerda que coloca isso, né? Olha, nós desviamos da luta de classe, nós desviamos da defesa do socialismo, né? Nós entramos nessas disputas, chama agora, né, de identitárias e assim por diante, né? E isso fez com que se perdesse o escopo, né? Aliás, um cara que volta e meia citado aqui, e é excelente mesmo, que é o Aidan Curtis, né? Foi um que defendeu isso de uma maneira bem veemente, né? E, inclusive eu discuto com ele quando eu estou discutindo lá o Halt and Catch Fire. Por quê? Porque me parece que na cultura das séries, né, você tem ali, com o Mad Men, o surgimento do, assim, um pré-yupismo, né, porque eles estão ali ainda nos anos 50, né, mas são publicitários, que vivem naquele ambiente que mescla hipercapitalismo, de um lado, e do outro lado, componentes de contracultura, né, que vão se inserindo. Começa com bebida alcoólica, mas depois eles passam por maconha, LSD, tomam tudo que é coisa lá e vivem todo tipo de experiência. A gente vê, né, os Estados Unidos mudando ali na década de 50, 60, 70, e aí termina lá com a propaganda na Disney, né, que é a tal da propaganda da Coca-Cola, que o Don Draper teria sido, né, o autor dentro da lógica da série, né, como se finalmente ele tivesse chegado na eureka dele ali, né. E justamente nesse momento que começa o Halt and Catch Fire, né, final da década de 70, quando parece que a coisa, digamos assim, em termos de vanguarda, né, o mainstream vai para o mercado financeiro e para o mercado da publicidade, tipo assim, Psicopata Americano, Wall Street, né, esses filmes que vão por essa linha, e a vanguarda, ou seja, aquilo que ainda não está absorvido, é a indústria de tecnologia, né, e aí eles vão mostrando, assim, esse caráter, vamos dizer assim, garageiro da indústria de tecnologia. É claro, não vamos cair na ingenuidade de achar que, sei lá, o sujeito tem 2 pregos e um martelo
na sua garagem e vira o Bill Gates, né? Assim, é óbvio que essa ideia idiota, não preciso falar isso aqui no Vira, porque dezenas de pessoas já devem ter vindo aqui desmanchar essa ideia, né? Essa lenda. Por outro lado, existe algo na cultura, assim, que pouco importa se é real, no sentido de baseado em fatos ou não, porque faz parte do imaginário, né? Dessa coisa, dessa cultura mais descontraída, né? Essa coisa do geek mais soltinho, aquela coisa do Google inicialmente ser assim um espaço de crítica do trabalho, né, de confusão entre trabalho e lazer e tal, assim. Então, acho que eu queria mapear um pouco, né, do ponto de vista genealógico, assim, como que foi se criando essa cultura do Vale do Silício até desaguar, então, nas plataformas digitais, né? E aí, realmente, a gente tem essa primeira geração de filósofos super entusiasmados, né? Tu já falaste do Castells, né? Aliás, o Castells é muito legal. Eu sempre dava o exemplo em aula, né? Que era assim, vocês peguem o livro do Castells, que é a Aurora, que é o Movimentos Sociais, sei lá, esqueci, Movimento em Rede, sei lá, uma coisa assim, né? Que é sobre a Primavera Árabe, etc. E peguem depois o Crepúsculo, né? Que chama Ruptura, que foi o livro posterior dele, né? Você vê ali o sol amanhecendo e o sol se pondo na concepção do Castells, né? Que ali no Ruptura ele vai analisar o Brexit, Trump, etc. Aliás, a gente já falou sobre isso num episódio do Vira Casacas, Felipe. Agora eu te olhei aqui e me lembrei que a gente já discutiu isso, sei lá, uns 4 ou 5 anos atrás, essa questão. Então ali ainda tinha assim essa ingenuidade também de um Pierre Levy, né, de um Jeremy Rifkin, vários futurólogos, digamos assim, que viam ali, tinha um pouco essa ideia, né, de que a lógica da cibercultura, da cybercultura, como você queria chamar isso, né, que nem existe mais, porque virou tudo uma coisa só hoje em dia, mas enfim, a lógica iria contagiar de dentro para fora, né, quer dizer, aquilo que a gente tinha na rede, né, que eu e o Gabriel nunca fizemos, né, por exemplo, sei lá, baixar filme, baixar MP3, né, os Napsters, os SoulSeek, os Casas da vida, né, essa cultura do compartilhamento iria se alastrar para a vida social, né, assim, chegou a ter ali na década de 2000, restaurante em Porto Alegre, pague quanto você quer, pague quanto você acha que é justo, né, e coisas assim que pretendiam reproduzir no mundo lá fora, né, aquilo que estava se dando no interior da rede, assim, em termos de gratuidade compartilhada, mas o que aconteceu foi um movimento invertido, né, na verdade foi o fora que colonizou dentro, quer dizer, o capitalismo entrou com unhas e dentes na rede e transformou a internet num território de feudos, né, como o Varoufakis aí que vocês citam toda hora vem trabalhando, assim. Então, hoje a gente tem uma visão mais desencantada da tecnologia, né? E eu acho que a inteligência artificial entra nesse debate, assim, por vários vértices, assim, né? Primeiro é o vértice do quanto o que a gente chama de inteligência artificial, né? Porque tem toda essa discussão se uma singularidade é possível ou não, né? Se é possível uma inteligência artificial, como é que eles chamam? Forte, né? Acho que é, né? Uma inteligência artificial que se reprograme alheia, digamos assim, a qualquer tipo de programador humano, né? Tipo assim, Nick Land, né, Gabriel? Assim, o capital que se descola, né, do seu suporte humano, né? E finalmente pode derivar livremente no seu fluxo alheio aos corpos de carne e osso, né? Que são superados pelas suas formas de silício, né? Mais evoluídas, né? Então a gente sabe que esse componente mitológico, né, que eu relaciono com o aceleracionismo, está propagado no Vale do Silício. Hoje a gente falava disso aqui no Vira há 10 anos não, mas quase isso, né, assim, sei lá, uns 6, 7 anos atrás. A gente já falava disso aqui, hoje a gente vê até na podosfera mainstream, daqui a pouco você liga lá no assunto da Globo News e estão falando sobre aceleracionismo, né? Estão falando sobre Peter Thiel, Curtis Yarvin, né? Assim, coisa que a gente falava há muito tempo atrás e o pessoal achava muito doido, né? Até os caras chegarem no poder, assim, com essas ideias, assim, de que vão desenvolver uma superinteligência ou vão desenvolver um tipo de nanotecnologia que vai produzir corpos imortais, ou vão fazer o upload da mente na nuvem, né? Ou vão
Enfim, né? Ou vão se mudar para Marte, né? Coisas assim que envolvem essa mitologia, assim. Então, como eu abordo essa questão no livro, o quanto a ideia hoje, né, de inteligência artificial, eu não falo de inteligência artificial, tá? Porque o artigo essa parte é anterior à criação desses chatbots aí, do ChatGPT e companhia, né? Mas o quanto esse imaginário está imbuído, assim, desse figurino pós-humanista que vai para a linha do pós-humanismo transhumanista, né? Assim, essa ideia de que você tem que superar a carne e osso e paradoxalmente, ou não sei, né? O Peter Thiel nem acha paradoxo nisso, né? Que é, assim, a gente tem na mais materialista das ontologias, né? Digamos assim, ou cosmologias, né? Para pegar a nossa expressão anterior, a gente tem a busca daquele que é o sonho mais ancestral do idealismo, né? Que é a sobrevivência da mente sem corpo, né? Da alma sem corpo, né? Quer dizer, aquilo que... aliás, eu acho que eu falo disso em algum lugar no livro, tenho quase certeza, tenho certeza. Tem aquela série Altered Carbon, né? Que é uma série ruizinha, se não me engano, da Netflix, onde o sujeito, ele está no futuro lá em que você consegue fazer o upload da sua mente num cartucho e você tem uma circulação de cartuchos que vão ocupando corpos, assim, e eles reciclam os corpos, né? Então você vai inserindo seu cartucho numa capa diferente, assim, eles chamam de capa, né? E vão sobrevivendo, assim. E uma das questões interessantes que eles levantam lá no começo da série é que os sujeitos muito religiosos, né, se recusam a fazer esse upload justamente porque esse upload é a vida eterna, né, conquistada aqui embaixo por meio da técnica, né, enquanto que eles querem aquela vida eterna prometida, né, pelo sonho religioso do cristianismo, né, mas isso já mostra o paralelismo dos projetos, né, então assim, você vai ver livros como, sei lá, O Fim da Morte ou coisas do gênero, assim, nessa pegada, assim, de rechaçar, né? O próprio Nick Land é um paradoxo, assim, em relação a isso, porque, por um lado, ele começa com aquele texto bataiano dele, né? Aquele texto, assim, é muito inspirado no filósofo Georges Bataille, que era um filósofo muito do corpo, do erótico, do sagrado, dessas dimensões viscerais, digamos assim, e agora termina nessa coisa puramente maquínica, né? Inorgânica, enfim, né, incorpórea, né, nessa ideia de que você tem ali uma saída do corpo, né? Então, onde que eu quero chegar com isso, Felipe, assim, né, sem pretender te dar uma resposta objetiva para a tua pergunta, mas pensando assim, a qual cosmologia, pergunta que o Rui coloca, a qual cosmologia que está atrelada essa inteligência artificial, sabe? Porque, além de tudo, salvo engano, a maneira como essas IAs estão sendo desenhadas é muito ligada ao processamento de Big Data, né? Então você tem aí uma espécie de ideia muito própria do imaginário, vamos dizer assim, positivista, liberal, racionalista, etc., né? De que se você quantificar tudo, você alcança por meio de uma estimativa probabilística a verdade sobre tudo, né? Então é como se você conseguisse chegar no último saber, né? Quer dizer, o Big Data, né? É também o Big Brain, é também o Big Knowledge, né? É quase que o saber absoluto, você está no mundo transparente, né? Como aquele episódio lá do Westworld, né? Que também eu cito, em que o cara tem que lidar com o fato de que é recusado em todos os empregos porque já existe uma estimativa atuarial de que ele vai se matar a tanto, né? Assim, então, o Big Data tem esse caráter pré-cognitivo, né? Que a Zuboff fala de um jeito ainda menos especulativo, né? Mais concreto, né? Mas que eu levo mais adiante a especulação. Então, é possível construir uma IA a partir de outra matriz que não seja essa matriz de superutilização de dados, de superutilização de energia, né? Assim, isso eu estou falando, né? Para além dessa dimensão que tu traz, que eu acho que é isso, né? Na pragmática do dia a dia vai ser isso, de usar criticamente, né? De entender que a ferramenta, né, tem limites e que tu não está ali salvando o mundo, né? E que ela tem seus custos, etc. Mas, digamos assim, para pensar para além disso, né? Se é possível, do mesmo jeito que a gente pensa em imaginar futuro, se é possível imaginar uma IA que não seja essa IA coletora de dados, quantificadora, de aproximação probabilística e com uma ideia que tem na sua teleologia final abrir mão do corpo, né? Porque até tem isso, né? Também na maneira como a IA processa, né? Assim, a IA não tem sensibilidade, né?
ela é esteticamente neutra, né? Assim, cada um tem um aparelho sensorial, né? Na ciência cognitiva se debate isso, né? Chama da embodied cognition, né? Assim, porque as teorias cognitivistas tradicionais eram teorias que se baseavam na ideia do cérebro como um processador de dados, né? Então você tinha esse modelo cartesiano do cérebro como processador de dados. E aí você vai ter cientistas cognitivos como, por exemplo, o Alva Noe, que é um cara que se inspirou muito no trabalho do Merleau-Ponty, né? Para dizer que você não tem cognição que não seja cognição encorpada, né? Ou cognição corporificada, né? Como se fala, né? Então, como é que a IA conhece se ela não tem corpo? Né? Assim, que tipo de conhecimento é esse e que tipo de lugares que ela leva? Assim. Então, é esse tipo de questão que eu tento assim, trazer no livro, né? Muito bem, Moisés. Gabriel Divan. Olha, é interessante a gente ver o seguinte, né? Discutir, pelo menos aqui para nós, no Vira Casacas, discutir questões políticas ultimamente, eu não tenho medo de parecer repetitivo ou chato, né, em que pese esse risco exista. Discutir política aqui, ela acaba sendo, nos últimos tempos, a gente passar num círculo que não é pequeno, mas volta e meia a gente acaba revisitando certas paragens, né, certos pontos desse círculo de autores, autoras e teses. A gente falou aqui em alguns nomes, o Moisés citou alguns nomes, alguns são muito peculiares do estudo que ele tem feito há um bom tempo, eu conheço, né, assim como outros são um pouco mais populares, digamos assim. Alguns aparecem bastante nos nossos debates, outros são mais específicos, né, do trabalho de alguém como Moisés, mas a gente acaba falando nesses nomes, de alguns grandes campeões desse Vale do Silício, né, e tudo que estão tentando fazer com a vida na Terra, passando por alguns autores mais polêmicos, né, do pior sentido da palavra, por outros que são meio inevitáveis no melhor sentido. O Moisés cita muito estas séries, né? Vocês viram que ele gosta bastante desse tema. Tem uma parte do livro que o pessoal vai se deliciar, né, com essas analogias e essas especulações bem nominais, não é nem um pouco metafórico ou distante, não. As séries são analisadas com profundidade, com uma questão bem original ali. Mas aí eu queria te perguntar uma coisa, Moisés, tu começou o nosso papo, e eu vou dizer uma coisa que parece uma informação chocante para nós, né? Estamos velhos, né? O Moisés titubeou um pouco em dizer, faz uns 10, uns 6 anos que a gente discutiu. Não, faz quase uns 10, sim. Se você pensar 6 anos atrás, era quase o primeiro ano da pandemia, né? A gente gravou esse episódio justamente falando, né, dessa desilusão das redes, e isso também foi motivado, esse comentário, com toda certeza, por uma conversa que eu e o Felipe estávamos tendo esses dias sobre pessoas que ainda usam o velho Castells, né, como uma base, sendo que não só o tempo passou, o bonde andou, como o próprio homem já disse que andou, né? Ele disse, não vai atrás mais daquilo, né? E engraçado que tem pessoas que ainda usam. Mas tu começou esse papo falando sobre essa questão de análise de futuro, e dizendo que não é uma coisa incomum futurólogos, né? Eu não quero falar num sentido pejorativo do termo, eu quero falar num sentido forte, num sentido bacana do termo, pensar, né, uma ideia de futuro a partir de alguém que assim o trabalha. Eu poderia dizer futurólogo, portanto, né, para não parecer que nós estamos falando de alguém que inventa bobagens ou tenta aplicar, né, de um jeito ou de outro. Mas por que tu acha que a gente está circulando um bom número de teorias que elas acabam se chocando, assim, essa questão de aceleracionismo, essa crítica a esse tipo de galera e esse pensamento tem sido muito recorrentes nos últimos tempos. Me arrisco a dizer que quem está um pouco ligado nas coisas, né, já colocou um pezinho nesse riacho, de alguma maneira. Uhum. E aí a gente percebe que será que é o que se tem para falar? Será que é uma corrente a se abraçar? Né? Há um risco daqui a 6 anos a gente gravar, ou 10, gravar um outro Vira Casacas dizendo assim, aquela galera lá naquela época fazia tanto sentido e tudo mais, porque todas as teorias têm uma possibilidade de ficarem datadas muito rápido. Agora, me parece que essa mistura de cultura com política, com o que a gente entende por viver e o que querem nos impor em relação a isso, né, elas compõem uma fase muito brutal desse mundo, e eu poderia falar desse mundo capitalista, de uma tal maneira que
chega um ponto também que não tem como não falar dessas coisas, de fazer a crítica desses elementos e tudo mais, né? Daria para especular por quanto tempo este nível de análise especulativa do futuro vai durar? Ou se é que não vai ser o último, né, meu? Porque, porra, cara, do jeito que anda a coisa, né? Eu não sei dizer mais, né? E sem ironias do tipo, ai, meteoro, estou cansado hoje, meu time perdeu, meteoro. Não. Vamos falar sério, cara. Periga rolar meteoro, assim, né? Até porque, né, Divan, se cai um meteoro e cada vez que teu time perde, né? Tamo mal. Fica difícil, né? Estamos na corda bamba. Nosso time não tá ajudando, né? Aqui, nossos times, né, Felipe? Nossos times. Bom, digamos assim, uma das questões do qual o livro partiu, assim, já de certa maneira norteada pela análise de conjuntura, é a ideia de que foi chegando ali mais ou menos por 2015, 2016, mais ou menos por ali. Então, portanto, há 10 anos atrás, né? Eu chamava ali a pesquisa naquela época de movimentos sociais na era do antropoceno, né? Que era a tentativa de pensar essas movimentações da política a partir dessa leitura ecológica, né? E cosmológica, o que isso significava. E ali, em primeiro lugar, eu comecei a ver que existia uma certa tensão cosmopolítica, geopolítica e política, digamos assim, em relação a dois modelos que a gente poderia aproximar da ideia de esquerda, tá? Isso aconteceu, a gente teve um dos palcos privilegiados onde isso aconteceu, né? Durante o governo Dilma, ali a gente tinha uma ala progressista que a gente chamava de neodesenvolvimentista. E tem muita gente que fala, mas desenvolvimentismo é um negócio que o Celso Furtado falou, aquilo lá não tem nada de desenvolvimentista e tal, blá, blá, blá. Aí, sei lá, a resposta que eu dou é a mesma resposta que vocês dão para o neoliberalismo. Nada é neoliberalismo para o cara que defende o neoliberalismo, né? Assim, tipo, esse argumento, nada é socialismo, nada é comunismo, né? Assim, como é que chama? Falácia do escocês, né? Assim, não, isso que você está falando não é, né, comunismo. Então, teve eventos, assim, como a construção da usina de Belo Monte, né? As tensões nas obras da Copa, próprio junho de 2013, né, em que colocaram em tensão, de um lado, essa esquerda com um viés assim, mais progressista, neodesenvolvimentista, que era identificado com o governo Dilma, de uma maneira menos ambígua do que com o Lula, porque acho que o Lula sempre manteve um certo nível de ambiguidade, mas a Dilma desfez a ambiguidade e assumiu mesmo esse projeto como seu projeto. E do outro lado, vamos dizer assim, uma esquerda que colocava a questão do meio ambiente como uma questão central, né, que se aliava com os povos indígenas, né, e que criticava um certo modelo de progresso, que abastecia, digamos assim, o imaginário social-democrata, digamos assim, do PT. Né? Assim, então, vamos pensar, por exemplo, uma coisa que te é cara, né, Gabriel? Concepção de cidade, né? Todos esses debates de 2013 foram debates construídos num bojo, a gente acompanhou na época, estava junto na época, ali no bojo entre 2011 e 2013, mais ou menos, de muita discussão urbanística. Né? Quer dizer, o Brasil estava com grana de investimento, estava com grana de reconstrução das cidades, né? E aí, que cidade se quer construir? Né? Uma cidade que se anda a pé, uma cidade que anda de carro, uma cidade com lugares verdes ou com shoppings, para ciclistas ou não, né? Essas discussões opunham modelos de desenvolvimento, né? Opunham imaginários diferentes, né? Um imaginário mais pró-indústria, pró-crescimento econômico, né? Pró essa ideia de desenvolvimento, e um outro imaginário mais, que aqui, inclusive na América do Sul, né? Foi muito associado àquela ideia indígena do bem viver, né? Do bem viver, né? Essa ideia do fumar calçai, né? Você tentar recuperar essa noção, uma ideia assim de um ralentamento, né? E claro, aí você vê que está entranhada também a discussão do aceleracionismo, né? Quer dizer, eu chego na discussão do aceleracionismo, não especificamente a partir da matriz teórica do aceleracionismo, embora a gente tenha estudado isso lá por 2010, 2011, né? Leu aquele, como é que é o Accelerationist Reader, né, e outras coisas, né, o manifesto e tal, a gente leu todas essas coisas, mas me interessava essa discussão, assim, até porque era o PAC, né, o plano de aceleração do crescimento, né, então, assim, tinha até essa sinonímia, assim, né, de pensar o aceleracionismo, né, então ali eu já vi que tinha duas esquerdas, assim, né, em disputa, e aí depois também duas direitas, assim, né, que hoje estão menos divididas, né, mas que naquele momento, 2014, 2015, 2016, né, existia assim, essa esquerda, essa direita mais
bolmocista, assim, né? Essa coisa mais Vale do Silício, de progressismo cultural com neoliberalismo, assim, é uma direita... Assim, o nosso cenário brasileiro, direita mais tucana, assim. E começava a emergir essa direita mais truculenta, né? Essa direita bolsonarista, trampista, né? Essa direita supremacista. Então ali já via que eram quatro forças políticas, né? Que podiam se combinar em múltiplas formas, sob múltiplas alianças. Dessas 4 formas políticas, eu passei a imaginar 4 futuros. Daí as representações, né, artísticas de cada um dos futuros, por exemplo, sei lá, o pessoal, quando surgiu o governo Trump, o pessoal começou a pirar no Handmaid's Tale, né, ou sei lá, no 1984, né, assim, cada uma ganhou a sua série, sabe? Eu tinha essas séries aí do House of Catfire, como, né, um pouco ligado a esse mundo geek do Zuckerberg pré-conversão a gladiador romano, né? Tem um livro, até que me influenciou bastante nisso, acho que a gente já discutiu esse livro aqui no Vira em algum momento, ou foi no Transe, que chama 4 Futuros, né, do Peter Frase, né, foi publicado aqui pela Autonomia Literária, mas eu já estava lá sintonizado com esse livro antes dele sair aqui e tal, e ele faz um caminho meio parecido, assim, né, de partir de forças políticas para fazer o que ele chama de social sci-fi, assim, então, ficção científica social, né? Ou ficção das ciências sociais, né? A gente poderia dizer, né? Porque o do sci-fi, ou científico, é muito associado a ciências naturais, né? Então, o que seria uma especulação a partir de ciências sociais? E aí, então, eu também vi a possibilidade de imaginar futuros, né? No caso desse vetor mais progressista, crescimentista, né? A ideia que depois ficou famosa no Bastiani, né? Do Fully Automated Luxury Communism, e que o comunismo de luxo, de automação total, também está traduzido pela Autonomia Literária. O Vitor fica trazendo essas coisas para cá, né? Assim, você sabe, assim, o Vitor compartilha, né, desse imaginário do chamado também aceleracionismo de esquerda, né? Que tem essa ideia, o Sir Jack Williams, né? Também aquele livro Inventing the Future, né? Esse ainda está faltando ser traduzido, né? Mas logo será. Logo a Autonomia Literária ela vai providenciar para o pessoal esse livro aí. Fica a dica, Vitor, para traduzir esse aí também. Então, ali o próprio Frase também se enquadra nisso e ele vai colocar no Star Trek, né? Esse imaginário do futurismo comunista, né? No Jornada nas Estrelas, né? Seria assim, sociedade de abundância e alta tecnologia. Tem um outro cara mais crítico dessa perspectiva que coloca os Jetsons, né? Assim, que é uma imagem que eu gosto bastante também, né? O futuro Jetsons, assim. Às vezes tem que explicar na aula o que é Jetsons, né? Falando desse negócio de tá velho, né? Você tem que explicar Jetsons, sabe os Flintstones? Porque os Flintstones, eles se perpetuaram no tempo, né? Os Jetsons ficaram meio esquecidos lá. E a última variação seria esse futuro que eu chamo ali, no primeiro momento, de anarco-indígena, né? Que assim, iria no espectro desde as próprias formas de vida indígenas, que daí, né, nem precisam se apresentar como movimentos de ação, resistência na própria forma de viver, né? Até, vamos dizer assim, dentro mais pro espectro da esquerda possível, tradicional, o ecossocialismo, né? Iria por essa direção, assim. Aí seria obras como, por exemplo, da Ursula Le Guin, né? Aquela escritora de ficção científica que se ninguém conhece, por favor, né? Vão ler Ursula Le Guin, que é muito boa, né? Por exemplo, um livro chama Os Despossuídos, né? Para quem nunca leu a Ursula Le Guin. Tá? Então, não sei, agora já me esqueci mais ou menos da outra pergunta, mas talvez eu tenha respondido, assim, essa ideia de que são 4 imagens concorrentes, a ideia central do livro, 4 imagens concorrentes que emergiram a partir de composições políticas desses 4 vetores e geraram imagens de futuro diferentes que eu tento comparar, né, com imagens assim, da cultura pop. Era sobre isso, na verdade, né, sobre mais ou menos qual o teu futurismo, né? E até quando a gente pode pensar nesse futurismo, porque me parece que pensar nisso agora tá um pouco confundido com uma crítica urgente, né, de um presenteísmo, digamos assim, né? Porque, né, os caras não estão mais nos oferecendo, Felipe, eles não estão mais nos oferecendo promessas e tudo mais, eles estão nos oferecendo apocalipse. Eles estão vendendo terrenos no céu de uma outra maneira, né? Porque eles estão dizendo, olha, vai acabar porque eu vou causar este fim do mundo. É uma coisa meio
Lex Luthor do Velho Testamento, né? E aqui eu te ofereço uma saída. Não é mais aquela promessa do tipo assim, vai tudo melhorar e tudo mais. Não, vai melhorar para alguns que tiverem a pulseirinha VIP aqui, né? Eu tô vendendo, inclusive, pulseirinhas. Isso aí é uma coisa que eu tento trabalhar até, digamos assim, com um certo fôlego, né, na medida que me foi possível, uma parte inteira do livro, né, a parte 3 ali que eu chamo de fascismos, né. Então eu parto ali de um texto que é um texto assim que eu refiz ele várias vezes e fui atualizando ele, né, que trata daquele episódio do Black Mirror do Waldo, né, do ursinho Waldo, né. Então, aquele primeiro momento do populismo autoritário, né, em que você tem uma desilusão generalizada e você tem um galvanizador populista de direita que se oferece também como resposta contra as elites, não só das elites econômicas, mas também as elites culturais, né? Então, essa aposta no outsider, né? E como que essa questão aí vai se transformando numa dimensão de produção de subjetividade, né? A partir de diferentes elementos, né? Então, começa com essa ideia de uma revolta desorganizada, né? E aí depois vai percorrendo outras obras, assim, por exemplo, né, uma obra que para mim assim marcou muito foi o Taxi Driver, né, do De Niro, né, do Scorsese e De Niro, porque existe um paralelismo possível, né, entre a ascensão do que o Stuart Hall chama de populismo autoritário, né, que seria o Reagan, Thatcher, Nixon e companhia, né, com esse novo populismo autoritário de Trump, Bolsonaro e Milley e outros possíveis, assim, né? Então eu tento fazer ali um paralelismo, discuto também essa questão dos massacres escolares, né? Como também eles estão embebidos de uma certa produção de subjetividade ligada a essa desesperança generalizada, né? Ali um autor que está bem por trás, assim, quase que todo o tempo é o Franco Bifo Berardi, né? É um autor assim que eu acabo usando bastante, né? E tento, enfim, relacionar, né, essas questões, assim, mas acho que essa proposta que tu coloca, né, vamos destruir o mundo para fazer um futuro, ou sei lá, né, essa lógica do foda-se, foda-se geral, não tem futuro mesmo, então vamos queimar tudo, né, é algo que eu procurei pensar bastante, assim, nos últimos 10 anos, escrevi várias coisas sobre isso e procurei trazer no livro nessa parte aí sobre esses novos fascismos, né, assim, para pensar isso. Pois é, eu queria ir exatamente para essa parte. Eu tô com ela aqui na minha frente e queria que tu desse uma faladinha a respeito exatamente dessa questão masculinista, né? Porque me parece essencial. Outro dia eu comentava a questão de que parece que esses novos fascismos ou uma direita, extrema direita, ela é muito apegada literalmente e nem tanto a questão de fronteiras, né? E quando a gente vê em determinado momento até essas questões de gênero ultrapassando determinadas fronteiras que foram determinadas, você vem com uma reação muito forte, né? Então essa questão do masculinismo ela me parece bastante central para se compreender tudo isso, até porque, né, tu tem um velho masculinismo, tu tem essa coisa, né? Tu coloca aqui do Yuppie, do Playboy, do manipulador, que é aquele lance meio psicopata americano, exatamente, né? Que vem às vezes como meme, outras vezes nem tanto. Clube da Luta vem como meme, depois não vem tanto. Até tu chegar numa adolescência, né? Que é no seriado Adolescência, né? Que é essa questão de você ver estampado hoje esse para-relacionamento que existe entre homens, né? Uma figura como um Andrew Tate da vida, né, um Bronze Age Pervert, que é muito conhecido no Twitter e tal, que são figuras que vêm com essa ideia masculinista muito forte e acabam fincando garras, né, e não só, vamos ser claros também, né, não é só uma questão do adolescente coitadinho que não sabe onde é que tá indo, mas em figuras muito mais experientes e velhas que estão reproduzindo essa ideia. Esse capítulo tem uma história engraçada, assim, porque eu até, logo que ele começa, já coloco uma nota de rodapé pedindo desculpa, né, aos colegas e às colegas que trabalham com esse tema da masculinidade, porque eu entrei nele de um jeito completamente imprudente,
né? No sentido de que eu não fiz aquilo que se espera, né? Uma revisão de literatura, né? Ver o que se produziu, ler os livros, que são os livros centrais sobre o tema e tal. Nada disso, né? Por quê? Porque não é o meu assunto. Ele apareceu como efeito de uma outra coisa, que é essa sim eu procurei me informar bem, que era essa questão da nova extrema-direita. Assim, então, foi uma espécie de um rebatimento, tanto que esse capítulo ele foi construído a partir da reorganização de alguns artigos que eu construí, que eu pensei, então vou pegar esse pedaço desse artigo, esse pedaço desse artigo, esse pedaço desse artigo, vou construir um capítulo sobre masculinidade, porque juntando os três forma uma espécie de panorama, né? Assim, eu tenho um pouco, dentro dessa linha de fazer análise de conjuntura, eu tenho essa ambição cartográfica, digamos assim, né, de fazer cartografias das produções de subjetividade, assim como reivindicava, por exemplo, o Félix Guattari, né. Então, eu acabei caindo nessa questão da masculinidade como um elemento central, né, e me parece, assim, porque um dos componentes centrais desse pessoal da extrema-direita é o ressentimento contra, né, o chamado politicamente correto, ou agora chamam de woke, né, woke culture, né. Então, como que isso estava ligado também a uma outra crise contígua, né, que seria essa crise da delimitação, né, dos papéis de gênero, que vai colocar toda essa perspectiva queer em debate, né, e também a própria dimensão de tensões, né, com feminismos, né, e críticas da masculinidade. E aí, então, eu cheguei nessa classificação selvagem, eu diria, né, assim, porque existe alfa, beta, gama, sigma, sei lá o quê, né, se você entra lá na Wikipédia, tem 28 tipos de masculinidade, né, eu coloquei, bom, até que o meu alfa parece um pouco macho alfa, o meu beta parece um pouco macho beta, mas o gama foi só porque, sei lá, próxima letra, não tinha a ver com essa classificação específica. E é como se fossem modelos complementares de masculinidade, né, em que um retroalimenta o outro, né? Você tem ali o macho alfa, né, a masculinidade alfa, que é essa figura que eu tentei recuperar, por exemplo, do Safatli, né, com a ideia de cinismo, né, que para mim é meu livro preferido, do Safatli, né, Cinismo e Falência da Crítica, que é esse sujeito, como tu falou, né, Felipe do Lobo, do Wall Street, ou do Psicopata Americano, é esse sujeito que não tem um problema de contradição performativa, porque ele assume a contradição performativa, né? Então, aquela crítica do Habermas, você está falando uma coisa e fazendo outra. O cara, sim, é isso mesmo, né? O mundo é assim, né? A gente sabe que está errado, mas a gente faz mesmo assim, porque o mundo é desse jeito, né? Então, essa postura cínica, né? Que seria essa postura do Lobo de Wall Street, que vai produzir essa figura de uma masculinidade exemplar, assim, que seria essa masculinidade yuppie, né? Ou playboy, né? Que até é uma palavra que eu gosto mais do que yuppie, só que eu fui descobrir ela, né? Ela estava na nossa adolescência, todo mundo cantou, sei lá, Retrato do Playboy, ou Racional MCs, né? Racionais MCs, né? Falando, ei, Playboy, o que você está fazendo aqui, etc. E tal. Todo mundo, né? A gente usava essa palavra, mas a gente abandonou essa palavra. Acho até que foi uma decisão, a gente ter abandonado essa palavra, porque a gente trocou talvez Playboy por coxinha, né, e aí depois foi variando e tal. E aí os estudos do Paul Preciado foram legais, assim, para pensar essa figura do Playboy, né, como um sujeito do capitalismo neoliberal, assim, né, especificamente o cara da Playboy mesmo, né, o sujeito que era dono da Playboy, né, assim, ele faz essa genealogia, assim, é super interessante, assim, dentro desse regime que ele chama de fármaco pornográfico, né, que a gente vive, assim. Então, esse cara seria o Trump, né? O alfa, né? Depois o beta, que quer ser o alfa, mas não é, né? Então, ele fica nesse estado de buscar e tá o tempo inteiro frustrado por não alcançar, né? Ele é um ressentido que tá o tempo inteiro ali jogando produzir tensões, né? Por exemplo, sei lá, atacando mulheres feministas ou fazendo polêmicas porque jogos não podem ter mulheres, ou, sabe, tipo essa cultura dos gamers, dos trolls de internet, né, do 4chan, do Reddit e esse pessoal todo, que vai se colocar como transgressivo, mas na verdade com uma transgressão conservadora, né? Uma transgressão de afirmar, tipo assim, ser homem é ser transgressor nessa cultura, né? Então, esse seria uma masculinidade ressentida, né? E a terceira masculinidade seria a masculinidade gama, né? Seria a masculinidade que eu chamo ali de lumpen radical. É uma expressão do Achille Mbembe, um artigo que eu acho genial dele, né? Que chama
radicalismo e outras doenças da tirania. E nesse artigo, o Mbembe vai falar dos sujeitos africanos, né, como eles foram brutalizados, da expressão depois vai surgir, né, do brutalismo, como eles foram brutalizados a tal ponto que eles perderam a capacidade de fazer conexões no sentido de projetar um futuro, né? Eles se agarraram numa tal brutalidade do mundo que perderam todo o nexo com algo que não seja violência bruta. Assim, então, essas pessoas foram brutalizadas a tal ponto que se tornaram pessoas brutas mesmo, né? Então, nesse sentido, lupem radicais, né? Porque é o tipo de radical que... tipo os caras que fizeram o 8 de janeiro. Vamos dizer assim, né? Boa parte, né? Assim, o pessoal vai lá para quebrar, e aí tu vai olhar o cara, sei lá, pedreiro, pintora, pipoqueiro, né? Então, por que você está nisso, né? Você não ganha nada com isso, você só se fode nesse mundo neoliberal, né? De desigualdade social, isso aqui você foi fazer lá, né? Assim, não, tem que quebrar tudo, tem que acabar com tudo. Então, assim, é como se fosse uma masculinidade que só fala a linguagem da violência, né? Então, assim, eu procuro, a partir de obras, assim, referências culturais, fazer uma espécie de cartografia de como essas masculinidades se retroalimentam umas às outras, né, e formam esse ecossistema masculinista da extrema-direita. Bom, Gabriel Divan. Olha, a gente começa a arrumar para a parte final do nosso programa, mas não sem antes perguntar para o Moisés, né, como é que é a sensação de... Pô, tu é um cara que estava bastante... ativo nas redes, inclusive muitas pessoas, né, conhecem o teu trabalho, gostam de ti a partir, né, das coisas que tu costumava publicar. Nos últimos tempos deu uma arrefecida proposital nesse tipo de coisa, né, voltando agora também para fazer divulgação, para fazer o merchan necessário. E a gente tem um livro aí que apanha uma boa parte da tua produção anterior e reorganiza ela e atualiza ela, né, e redimensiona ela, e tem também uma parte da tua produção de agora que, de certa maneira, puxa, é um belo de um resumo, hein, de uma temporada aí, já que estamos falando de séries, né? Essa temporada aí teve seus highlights, tem seus arcos de desenvolvimento de personagens, né, um pouco mais intensos que outros, tem seus momentos memoráveis, né, tem seus momentos que viram meme, né, no imaginário dos fãs e tudo mais. Cara, é um livro que, né, recorta um belo de um período para trás, oferece um retrato do agora e tudo mais, né. Cara, lançar isso aí, né, para voltar à questão da brincadeira que eu fiz no começo, né? Pô, livro em 2025? Livro em 2025. Isso é bacana, né, cara? Porque a gente tem uma caminhada onde nem sempre é possível, né, o cara olhar e dizer assim, olha, eu queria mostrar pra galera, eu queria publicar de alguma maneira, né, a minha proposta, o que eu tô pensando agora, né, e, cara, tem tanta gente que tenta fazer isso, né, a partir de escritos acadêmicos, a partir de propostas artísticas e tudo mais, né, eu queria falar mais para encerrar, né, esse bloco aqui, eu queria falar mais de sentimento, né, no que diz respeito a isso, né, cara, pô, tá saindo finalmente esse livro, eu sei que tu tá trabalhando em algumas dessas ideias há um bom de um tempo aí, e agora tá aí, cara, tá pronto, meu, como é que é isso? Para alguma coisa boa serviu ser demitido. Não, assim, né, a gente vive nesse mundo precarizante, né, e ao mesmo tempo com esses circuitos curtos de atenção, né, então para a gente conseguir desenvolver uma coisa mais de fôlego hoje em dia é um esforço hercúleo, né, seja porque a gente tem o nosso tempo objetivamente controlado, né, por instâncias aí que nos obrigam a estar o tempo inteiro produzindo coisas para elas, né, mesmo sabendo, sei lá, como fala o Graeber, né, que pode ser bullshit, né, ou como fala o Fischer lá, que é o stalinismo de mercado, né, assim, então, mesmo a gente sabendo que muitas dessas coisas é lixo, essas coisas tomam tempo, né, e aí acaba sobrando pouco tempo, como diz também o Fischer, né, acaba sobrando pouco tempo para fazer aquilo que é, digamos assim, entre aspas, a essência daquilo que a gente faz, né, que é estudar e publicar livros. Assim, que deveria ser algo que a gente, digamos assim, enxergaria como algo mais ou menos natural em relação àquilo que a gente gostaria de fazer, né? E a gente se perde também em pequenas coisas, né? Assim, e com pequenas coisas não quero dizer que são irrelevantes,
mas às vezes não são tão importantes, sei lá, participar de um debate num grupo de WhatsApp sobre alguma coisa que acaba tomando uma manhã inteira e tal. Então, é difícil hoje, né, a gente reunir forças para conseguir produzir assim, uma sistematização daquilo que a gente faz. Aproveitando que tu me deu essa autorização, digamos assim, para falar bem em primeira pessoa, né? Eu tinha assim um pouco de frustração pelo fato de que muitas das coisas que às vezes são hype, a gente já vinha trabalhando há mais tempo, só que nessa economia evanescente das redes, né? Então, sei lá, às vezes você faz um post no Facebook que está discutindo saúde mental de militantes na rebarba de 2013, em função de super conectividade, né, que ninguém estava falando disso ainda, e o negócio se perde, porque o Facebook é um lixo sem memória, né? Assim, então, você coloca a sua energia lá, né, e aí depois, na hora de ser discutido, meio que ninguém lembra que aquilo foi colocado. Assim. Então, foi realmente um esforço para mostrar assim, como que foi acontecendo o desenvolvimento dos meus estudos ao longo aí da última década, assim, né? Foi um esforço para sistematizar isso e mostrando as conexões lógicas, né? Porque eu também sofri muito e sofro muito na academia, sabe? Não é só no mercado, né? Assim, porque a academia, permitam dizer, assim, a academia é extremamente avessa à transdisciplinaridade, à especulação, né? Ao engajamento político, né? Assim, muitas vezes se fala, né, que os professores, sei lá, só ensinam coisas de esquerda e tal. Mas, assim, vai ver o jeito que as coisas são colocadas, sabe? Às vezes, assim, você pega, sei lá, matemática descolonial, você pega matemática, sei lá, né, de alguma perspectiva crítica e você desinflaciona aquilo da política, você desidrata aquilo, né, transforma aquilo numa coisa ascética, numa coisa anódina, assim, né? A gente via isso, por exemplo, acontecer no direito, né, Gabriel, com discursos assim, emancipatórios que eram completamente vazios, né? Até o ponto que depois a gente viu essas pessoas virarem para a extrema-direita assim com a maior naturalidade, porque elas não viam a contradição, sei lá, de defender um constitucionalismo dirigente e depois votar no Bolsonaro, entende? Então, a academia também tem essa capacidade assim de sugar essas energias políticas e desidratar elas, né? E aí quando chega alguém assim muito apaixonado pelas coisas e que de fato, né, procura levar a sério, assim, do ponto de vista político, as consequências daquilo que está sendo pensado, nem sempre é bem recebido na academia, assim, né? Então, também publicar esse livro foi um esforço para mim também no sentido de tentar costurar, né, essas várias coisas que eu pesquisei, das quais eu fui acusado de, entre aspas, né, tô brincando assim, mas eu fui acusado de me perder na dispersão, ou de uma coisa não conversar com a outra, ou de ser coisa demais, ou de ser autor demais, típicos argumentos assim mais ou menos vazios que se coloca assim para as pessoas que tentam experimentar um pouco mais na academia. Não é que também não exista, sei lá, gente que às vezes usa autores indevidamente, combina autores indevidamente que não combinam entre si, ou que pesquisa sem profundidade. Também acontece, mas existe também uma certa resistência contra pessoas, vamos dizer assim, mais criativas na academia, assim, né? Pessoas que têm, assim, por exemplo, né? A gente vê claramente que muitas vezes ouvir um episódio do Vira Casacas vai entusiasmar mais uma turma do que numa aula, sabe, de um professor que vai falar sobre Foucault daquele jeito, assim, sabe? Vigiar e punir, vou ensinar aqui pra vocês e tal. Tá, mas, né, a gente já sabe vigiar e punir, né? A gente já viu isso aí 500 vezes, sabe? Vamos adiante. Vamos colocar como é que o Foucault incide sobre, sei lá, o Mark Fisher, se uma coisa combina com a outra, né? Assim, essa coisa que vocês fazem aqui, né, que a gente faz no trânsito. O trânsito é meio paradão, mas de vez em quando anda, né? De colocar, assim, os debates acadêmicos, ou digamos assim, debates teóricos, no caldeirão da política, né, torná-los reais, concretos, né, algo que vocês fazem muito bem aqui no podcast, e não é um elogio vaselina, é verdade. Parece que não tem uma boa receptividade na academia isso, assim, né, pode parecer louco falar isso, sabe, mas eu posso dar N exemplos, né, não vou dar aqui, porque ninguém quer tomar processo aqui, né, mas eu poderia dar N exemplos, né, de situações concretas em que essas coisas acontecem, sabe, então costurar esses temas todos, né? Encontrar uma editora que está de acordo assim com a linha de pensamento que eu gostaria de me associar, sabe? Uma editora como a Cultura e Barbárie, que já tem obras assim super importantes como
Marco Valentim, né, essa modernidade sobre a natureza, do Viveiros e da Débora, né, Mundo por Vir, agora do Nodari também, que saiu da literatura como antropologista especulativa, assim, as obras do Ludovico Romandini, né, várias obras assim, que para mim marcam assim, uma editora de muita qualidade. Então, para mim, foi importante dar essa parada e fazer essa aterrissagem aí no livro. Espero que as pessoas curtam. Maravilha, maravilha. Bom, porque não sei o que não conversa com não sei o que. Bom, conversa, cara, conversa sim, tanto é verdade que tem um livro aí, né, que mostra pra você tudo isso, então não chora, se você não quiser ler as coisas, né, mas não chora, né? Felipe? Acho que é isso aí, Gabriel. Vamos para as nossas dicas culturais? Vamos para o momento das dicas culturais, vamos para aquele momento onde a gente continua no tema ou não, aquele momento onde a gente foge da raia ou não, aquele momento onde a gente quer ficar tranquilo e sorridente ou não, ou quer se desesperar ainda mais, porque vale tudo. Vale qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de recomendação, tendo ou não tendo a ver com o mote do episódio. Então, vamos lá para as dicas e, Felipe, começa aí pra gente, né? Deixa o convidado pensando aí em algumas coisas, porque ele vai fazer duas coisas. Ele vai dar as dicas e ele vai anunciar, parece que vai ter um sorteio. É isso, produção, Opa. Que eu ouvi? Ouvi. Tá, enfim. Muito bem, então eu começo. Eu comecei na semana passada, não terminei ainda por motivos de não ter tempo, mas assim, vou dar de dica o seriado Mussolini, o Filho do Século, que tá lá na MUBI, eu acho, né? E também em outros lugares. E é um seriado bem interessante, cara. Eu tô gostando bastante dele, porque assim, ele tem umas escolhas estéticas muito, né, curiosas. Ele tem uma trilha sonora que é aquele negócio meio Peaky Blinders, né? De que pega as coisas de uma década de 20, década de 30 e coloca uma trilha sonora mais atual. A atuação, né, do ator que faz o Mussolini, que é o Luca Marinelli, ele é espetacular. Ele dá umas deslizadas, assim, a meu ver, porque tem que rolar aquele negócio que vomita a metáfora na tua cara, assim, né? A hora que o Mussolini olha pra câmera e diz "Make Italy Great Again", tu diz, eu tava entendendo, não precisava, mas tudo bem, né? Tudo bem. Eu acho extremamente interessante. E tem o livro também, né? Que é o M, o Filho do Século, que é o primeiro livro de uma trilogia a respeito do Mussolini. Então vou fazer uma recomendação dupla, Gabriel Divan. Assistam o seriado, porque ele tem toda a questão estilística dele, né? Não vá vendo achando que tudo que rola lá ele fez efetivamente, né? Tem muita alegoria, coisa do gênero, né? Na hora que ele olha pra câmera, manda o pessoal se fuder, assim. Então, né, isso não aconteceu, né, daquele jeito. Ué, e tem o livro que é muito bacana. Não, aqui não, né? Ele podia ter mandado um katsu, né? Mas assim, um fuck you é mais difícil de ter feito. E tem, então, né, a série e tem o livro, deixar as duas coisinhas linkadinhas lá. Show de bola. Cara, essa série está me cercando de uma maneira, eu tô sitiado por essa série. Porque não há quem faça um comentário que não me dê vontade de ver. Então eu já tô decidido, tá? Eu queria avisar pro Mussolini, tá, a série já ganhou, tá? Eu vou ver, vou assistir, vou assistir em breve, eu juro por Deus, tá? Não tem o que fazer, né? Mas enfim, né? Muito bem recomendado mesmo, e agora com o livro junto. Bom, eu tenho uma coisa que é bem levezinha, que é bem para descontrair, e tem outra que é um pouco mais pesada, mais densa. Uma é bem nova e outra já é antiga, né? Então vamos fazer esse contrapeso aí. Eu tô falando da coisa levezinha, é do novo filme do Aronofsky, uma frase que até pouco tempo atrás não faria sentido, porque todo mundo ia dizer o quê? Sim, né? O Aronofsky lança o seu novo filme, Caught Stealing, né? Em português, Ladrões. E, bom, eu falei pro Felipe, né, ele parece aqueles filmes do Guy Ritchie, né, com aquelas brigas étnicas de gangues muito loucas, né, e cara em apuros que não deveria estar e vice-versa. E só que em vez de se passar em Londres, né, e ter exatamente o mesmo roteiro, ela se passa em Nova York e tem quase o mesmo roteiro. E não é do Guy Ritchie, é do Aronofsky, mas é mais ou menos isso, né? Um punk inglês, vizinho de um jogador de beisebol americano, perseguido por ucranianos e por judeus
shows racídicos ortodoxos, envolvido com uma mulher negra, também envolvido com policiais latinos, enfim, é uma salada de frutas daquele estilo bem filminho, assim, que o cara vai olhando, tem tiro, tem carro, tem perseguição, tem jogadas geniais, né, tem pessoas tentando ficar com dinheiro, então acho que é uma coisa divertida e, cara, eu gosto muito do Aronofsky, sou fã dele, em que pese Noé, né, queria dizer isso, mas é um filme bem diferente do resto da filmografia, o elenco é espetacular, eu não vou nem enumerar o elenco, tá? Só dá uma olhada aí na Wikipédia depois, aí, o Ladrões, o Caught Stealing, e vê só, cara, só tem gente fera. Ainda que façam algumas pequenas participações, assim, é bem bacana, é pra desanuviar, né, é pra olhar com o ponto morto famoso aquele, né, na cabeça. Agora, tem uma outra coisa, que eu vou dar uma dica rapidinha, até porque nessa eu tô bem atrasado, é uma coisa que não é nova, mas finalmente, né, eu achei espaço para ver, e muito se deve também ao Vira Casacas, porque desde aquele nosso último episódio, não o da semana passada, que eu não estava, né, mas do outro anterior, que o Caio tinha participado com a gente falou muito de psicanálise. Eu ando com uma vontade de reler algumas coisas e de voltar a tomar contato com isso, né? Eu gosto bastante de ler sobre isso. E no episódio do Judes também, ele tocou um pau lá no Jung, tá? Mas eu fingi que, né, entrou por uma orelha e saiu por outra. Eu tô com vontade de reler essas coisas. E aí eu fui buscar uma série que eu sempre achei que eu ia curtir muito, mas eu nunca tinha parado para ver. E eu tô assistindo, né, a primeira temporada de Sessão de Terapia, né, aquela série dirigida pelo Selton Mello. Eu tô muito atrasado, então assim, talvez alguém me diga, porra, na 5ª temporada fica uma merda. Não, tudo bem, né, tô aberto a isso também, mas eu tô vendo a primeira temporada e realmente, né, assim como a do Mussolini, é jogo ganho. Eu sabia que eu ia gostar, era só questão de dar play. E é muito bacana, né? Os atores são muito fortes, né? Eu tenho uma adoração especial pela Maria Luísa Mendonça, né? Que faz a esposa do protagonista. E, cara, aquela dinâmica, assim, de... Os episódios são cada sessão de um personagem durante a semana, né? E os conflitos do próprio psicanalista eu achei muito a fuder. Muito, muito massa. Então eu não sei se eu vou seguir vendo todas as temporadas, né? Eles chegam até depois da pandemia, né? Então a série durou bastante, né? Mas pelo menos essa proposta e essa coisa meio sombria, assim, né? Dos atendimentos, né? Daquela coisa sempre desconfortável, assim, eu achei legal. E qualquer hora eu vou fazer, né? O meu recap aí das leituras psicanalíticas. Enfim. Tu sabe que Sessão de Terapia, ela é tipo uma franquia, né? Cada país tem essa série. O In Therapy de vários lugares e coisa, tipo aqueles, tem uns filmes que são assim também. Exato. Mas essa aí me chamou a atenção, eu digo assim, cara, horas que eu queria ver isso aí, né? Só ator bom, o Selton Mello dirigindo e tal, e a série andou muito. Tem a Morena Baccarin? A Morena Baccarin tá bem no final, né, pelo que eu vi, porque a série teve um reboot dela mesma no meio, né, mudou os personagens e aí o Selton, ele assume o papel de protagonista, né, de um certo momento pra frente e tal. No começo ele é só o diretor ou o que faz alguns bicos, assim, umas pontas ali, mas é bem interessante, cara. Eu assisti o In Treatment, mas não assisti o Sessão de Terapia. Moisés Pinto Neto, dê dicas culturais pras pessoas. Bueno, eu tô fugindo da série do Mussolini por enquanto, porque tô meio que num detox de extrema-direita, assim, momentâneo. Em breve teremos que fazer novamente essa imersão. Assim, nem brinca quando a gente faz banca de extrema-direita, ou de masculinismo, essas coisas, fala assim, parabéns por ter resistido à pesquisa com material radioativo, né? Assim, então, por enquanto estou de férias, né, dessa questão, mas pretendo ver também. E não vi o filme que o Gabriel indicou, mas também verei. Minhas dicas, eu já dei um monte de dicas, né, ao longo do episódio, assim, tudo que é tipo de série, de literatura, né, filosofia. Eu vou indicar, então, 2 podcasts, um cabeção e o outro levezão. Eu vou indicar o cabeção, chama World Studies, 2 caras canadenses, que vocês encontram aí no Spotify ou no site deles direto, que fazem uma análise, assim, absolutamente brilhante do ponto de vista filosófico, assim, de fenômenos estranhos, né? Eu diria até sobrenaturais, assim. Mas não é nada, sei lá,
místico, tosco, coisa do gênero, assim, é um troço completamente sólido, assim, do ponto de vista filosófico, e ao mesmo tempo extremamente ousado, né? Escutem, por exemplo, o episódio dele sobre o David Lynch, tá bom demais. Aliás, tô vendo Twin Peaks, né? Então fica mais essa dica aí, né? Tô entrando na 3ª temporada aí do Twin Peaks, nunca tinha visto inteiro. Então, o podcast Cabeção Weird Studies, cara, só para fazer mais um merchan deles aqui, eles fizeram um podcast sobre o Conan, velho. Aí tu pensa assim, eu não vou assistir, não vou ouvir, né, cara? Cara, vou falar sobre o Conan, velho. E os caras fizeram um troço absolutamente brilhante de leitura do Conan. Assim, tive que ver o filme de novo pra ver, né? Será que eu tô louco? Esse filme não era uma bosta, hein? É uma bosta mesmo. Os caras tiraram muito leite de pedra ali do Conan, né? Então, recomendo muito esse podcast para quem gosta de cabecice e, né, pega o inglês. E o outro lado, né, um podcast assim que é o podcast que eu tenho mais escutado, porque ele me dá umas férias assim de pensamentos intelectualmente densos e não compete com o Vira Casacas, porque o Vira Casacas, sei lá, joga basquete e o outro podcast joga vôlei, né? Assim, são esportes diferentes. Chama Ronca Ronca. É um podcast de um programa que começou lá na Rádio Fluminense na década de 80, com um cara que é um grande radialista brasileiro, que é o Maurício Valadares, e fotógrafo também. E ele foi passando por várias rádios, né? Passou pela Oi FM, por exemplo, né? Quem lembra, lá nos anos 2000 tinha essa rádio. E hoje em dia é só podcast. E é o melhor podcast de música que tem, assim. Para quem gosta de música, assim, do ponto de vista de conhecer muita coisa diferente, de todos os gêneros, assim, sabe? De samba, de jazz, de rock, sei lá, música grega, enfim, né? Eles vão tocando, assim, e eles fazem umas piadas internas, assim, você vai se acostumando com o jeito deles falar, que é muito lento, assim, é do tipo assim. E aí, inclusive, um dos bordões é olho parado e rastejante. Assim. Então, é muito divertido o podcast. Com o tempo você se afeiçoa aos hosts, né, o Maurício e o Nandão. Mas, além disso, é um festival, uma biblioteca de música, né, que você vai ficar conhecendo ali com altas informações sobre tudo que é tipo de artista, né? Por exemplo, última coisa, eu me apaixonei pelo reggae britânico em função das coisas que eles começaram a colocar ali, né? E também de uma série que se chama Small Axe, né, que é pouco conhecido, ficou pouco tempo no Globoplay, daquele diretor Steve McQueen, que é genial também, trata do movimento negro, sobretudo de origem caribenha, jamaicana, principalmente na Inglaterra dos anos 70, muito parecido com os Panteras Negras, assim, né? Muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos. Só que o pano de fundo ali é o reggae, né? Então, muito legal, assim, e o Ronca Ronca também me ajudou bastante a me apaixonar pelo reggae, que pra mim era aquela coisa, assim, música de surfista, Bob Marley, sabe? Assim, aí depois tu abre a cabeça e tu vê, pô, né? Isso é só a pontinha do iceberg do negócio. Mas é isso, fica essas dicas aí, acabei contrabandeando outras no meio das que eu ia passar. Maravilha, Gabriel Divan. Moisés, muito obrigado por ter topado participar, bem-vindo de volta, apareça sempre, meu cara. Sempre que me convidarem, estarei aqui. Adoro conversar com vocês. Um abraço para todo mundo. Beleza, já prometemos na brincadeira, mas não é nada brincadeira, é bem sério aí, né? O Vira Casacas vai sortear um exemplar do livro. A gente só não garante que o livro vai estar prontíssimo quando isso aqui estiver indo ao ar, mas assim que for ao ar, né, a gente rebobina aí o merchan, a gente bota no ar de novo, né, a promoção. Pode ser um dos livros aí, um dos presentes do nosso Natal do Abal, né, no mês, não sei, né? Mas enfim, estamos aqui para fazer bombar aí essa obra que tem tudo para mexer com muita coisa aí e é fruto do trabalho desse grande cara aí. Meu velho, muito obrigado e vamos lá, Felipe, porque além de tudo ainda tem que dar mais uns vivas aí, né, parece. Vamos lá. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Muito bem, Gabriel Divan, mas ele sempre manda bem demais, né, cara? Ah, tá louco, isso aí é gabarito. Gabarito demais, chegou a hora dos nossos salves, chegou a hora dos nossos vivas. Manda um viva aí, Gabriel Divan. Pô, eu queria mandar um viva que é um convite também. Esse final de semana agora que passou,
eu tive lá no Instituto Ling, em Porto Alegre, num dos eventos da MIAC. Conhece a MIAC? Não é Miau. Não é Miau. Eu estou falando da Mostra Internacional de Arte Contemporânea, que está acontecendo em Porto Alegre aí, que vai ter aí muito pela frente, porque a gente vai até o final desse mês de outubro e tem muita coisa boa. Então presta atenção, porque o primeiro abraço, é claro, vai para ele, que é o curador, é o diretor, é o idealizador da mostra, é o nosso querido amigo Fernando Zunho, popular Pato. Grande trabalho levando muita coisa assim, ó, bacana, né? A gente tem uma mostra que é musical, junto com mostra de exibição e tudo mais, e espetáculos e palestras, como a que eu assisti, que foi a da Ana Maria Gonçalves, cara. Sabe a Academia Brasileira de Arte? Sabe imortal? Sim. Como é que a gente se dirige a um imortal? Tu diz assim, Vossa Eminência, Sua Santidade? Eu não sei. Vossa imortalidade? Né? Vossa eternização? Eu não sei. O fato é que palestra de uma imortal da Academia de Letras de graça e muitas outras coisas bacanas aí para se ver. MIAC, o tempo dos corpos, cara, é o tema, né? Então tem muita coisa aí, né, da galera da cultura negra, tem muita coisa da galera indígena, é muito Brasil, velho. Isso é Brasil, cara, é mostra internacional, mas é Brasil demais. Então fica aí atento, você que está por Porto Alegre aí, porque é uma programação intensa e muito bem pensada, muito bacana. Então fica essa dica. Já fica uma dica cultural fora da dica cultural. Muito bom, cara. Eu tenho 2 salves aqui. Primeiro também, pro pessoal se ligar, porque assim, ó, o Juliano de Souza pediu um jabazinho pra gente, né? Ele perdeu o último episódio. E ele diz o seguinte, nessa terça, lá no dia 14/10, começavam as aulas dele do curso de Ilustração Digital EAD no Dynamo Studio de Porto Alegre. Se você é ouvinte do Vira Casacas, então ainda dá pra correr. Começou ali no dia 14, né? Mas ficaram gravadas as aulas, Gabriel. Então, assim, ó, dia 21, quando tá saindo esse episódio, fecham as matrículas, tá? Então, faz a matrícula lá, é dinamostudio.com.br, procura ali o curso de ilustração digital do Juliano e se matricula, faz aí um curso que tá muito bacana. Aliás, eu entrei lá na página desse Dynamo Studio, tem um monte de coisa legal, assim, pra quem gosta, né, de arte, coisa. Dá uma olhada lá, mas aproveita hoje para se matricular no nosso amigo, né, curso do nosso amigo Juliano de Souza. Pois é, ele tinha mandado esse pedido e a gente já tinha, né, com o programa engatilhado da outra semana, mas continua lá, né, continua a possibilidade, então, né, dê uma olhada aí porque é muito bacana também. Estamos com umas dicas aí, uns salves, umas coisas muito porto-alegrenses aí, né. Verdade. E um salve aqui pro nosso amigo Alex Nicásio, né, cara, que ele queria pedir um viva para todos os professores pelo seu dia, então no dia 15 de outubro, profissão vital e tão precarizada, ele é professor, e deixa um beijo também para a namorada dele, que é professora de inglês, literatura e redação, se chama Luana. E mandou um abraço pra gente, que também é companheiro de profissão, né? Ó, viva para todos os professores, pro Alex, pra Luana. Viva para todos os professores. É tipo que nem aquele cara lá do meme, aquele do eu vendia droga na sala, eu cheirava na sala, eu matava na sala, sei que é, mas nunca desrespeitei um professor. Professores são anjos na terra. Tal, é só isso que a gente pede, cara. É só isso. Ai, cara. Então aí pro Nicásio, pra Luana, pra todo mundo aí que é colega de profissão e pra todo mundo que tá aí, né? Pra todo mundo que acha que o professor é um anjo, né? E você nunca desrespeita um professor, mesmo dando tiro de pistola dentro da sala. Perfeito, até porque professores também, né, cara, são só homens normais, Gabriel. Ah, porra, bota homens inocentes nisso, hein? Vamos lá, dá um tchau pra galera. Tchau pra galera. Tchau, pessoal. What is normal, man? What do you mean, normal man? Just innocent, man.